Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar uma história terrível. O caso de James Schaefer. Ninguém sabe o que nos aguarda na próxima volta do destino. Nós ingenuamente planejamos nossas vidas sonhando que entraremos em uma universidade prestigiada e, após a formatura, conseguiremos um emprego bem remunerado. Depois conheceremos um parceiro de vida digno, criaremos uma família unida, proporcionaremos um futuro melhor para nossos filhos e partiremos em idade avançada no círculo de parentes e amigos. Este é provavelmente o sonho de todos. O sucesso de alguns apenas nos incentiva, nos dá um estímulo para viver melhor. Mas e se as coisas acontecerem de forma diferente do que esperávamos? Conforme crescemos, tiramos nossos óculos cor-de-rosa e a nuvem de problemas adultos cresce a cada ano. É apenas como lidamos com isso que nos molda como pessoa. Da memória de Angela Stout em seu site. Nasci em Bangkok, Tailândia, em uma família militar. Meus pais me criaram com amor e respeito. Eu era disciplinada, mas nunca maltratada por eles. A mulher nasceu em 1972. Na época dos eventos, ela tinha pouco mais de 40 anos. Devido ao trabalho de seu pai, a família frequentemente tinha que se mudar, sem permanecer em um lugar por longos períodos. Assim que a menina se acostumava com a nova escola e tinha tempo para fazer amigos, outra mudança era planejada. Angela vivia em constante preocupação e ansiedade. A saúde debilitada da mulher também contribuía para suas dificuldades. Angela havia sido diagnosticada com uma doença da tireoide, para a qual ela precisava tomar medicação de manutenção pelo resto de sua vida. A doença afetava seu estado mental e emocional. No entanto, Angela queria viver e amar como todas as outras pessoas. Os primeiros sinais de problemas. Gradualmente, sua família se estabeleceu na Geórgia. Angela foi para o ensino médio, onde ainda tinha dificuldade de se ajustar. Ela começou a socializar com o primeiro grupo que a aceitou. Infelizmente, eram jovens de famílias desestruturadas. Lá ela conheceu um rapaz que era 3 anos mais velho que Angela e já estava em seu primeiro ano de faculdade. Após um ano de estudos, Angela tomou a decisão de abandonar a escola e morar com o jovem. Quando eu tinha 15 anos e morava na Geórgia, me casei com um homem muito violento, que me mantinha longe dos meus pais. Além de ser tratada como prisioneira, eu era regularmente agredida e sufocada. 2 vezes, pelo que me lembro, ele usou reanimação para me trazer à consciência depois de me sufocar. Eu tive costelas quebradas, mandíbula deslocada, numerosos hematomas, minha caixa vocal foi danificada e minha traqueia foi esmagada. Após 5 anos de sofrimento, encontrei uma maneira de escapar dele. Naquela época, fui diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressão. Comecei a tomar antidepressivos. Após a separação, Angela casou-se pela 2ª vez rapidamente. Mais uma vez, ela se viu presa com outro homem dominador. Neste momento, ela estava no início dos seus 20 anos. Em 1996, nasceu um filho do casal, e tudo teria sido diferente, exceto que o homem não era conhecido por seu temperamento brando e também agredia a jovem mulher. Isso agravou meus sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade e depressão. Nesta época, comecei a tomar um medicamento altamente viciante, Angela recorda. Os ex-companheiros eventualmente se separaram e o pai do bebê desapareceu. Angela ficou sozinha com o bebê nos braços. Como ela nunca terminou a escola, Angela tinha poucos empregos e nenhuma profissão, e ter um bebê nos braços dificultava encontrar trabalho. Tudo o que ela podia pensar nesta situação era encontrar um homem para assumir a responsabilidade por ambos. Por volta dos 25 anos, ela se casou novamente. Do seu 3º casamento, nasceram mais 2 crianças, um menino e uma menina. Apesar de sua condição de saúde e psique instável, a mulher prezava sua família e criava seus filhos. No entanto, o tempo foi implacável e em 2011 o homem deixou a família. Mais tarde, Angela também alegou que seu ex-cônjuge não era diferente dos anteriores. Era um manipulador e um homem tóxico. Segundo ela, foi isso que causou a separação. Agora Angela estava sozinha com 3 filhos.
Uma coisa era boa. Os filhos mais velhos já podiam se sustentar, mas Angela não tinha outra renda estável além dos pagamentos sociais do Estado. Ela tinha o suficiente para uma vida modesta, mas queria viver melhor. Dinheiro decide tudo, provavelmente todos já ouviram essa expressão muitas vezes. Ele é um indicador de prosperidade e riqueza de uma pessoa, serve como uma espécie de critério de suas habilidades mentais, sorte e julgamento. No entanto, nem todos sabem como ganhá-lo. Alguns simplesmente não recebem. Alguém prefere sentar e não fazer nada enquanto espera por recebimentos externos. Alguém até tenta fazer algo, mas consegue pouco e talvez esteja dispondo dele erroneamente. Existe outra categoria de pessoas que amam dinheiro e esperam por ele, os chamados amantes do dinheiro fácil, mas mais cedo ou mais tarde chega um momento em que você tem que pagar as contas. Em 2007, Angela e sua família se mudaram para a Flórida, um subúrbio de Daytona Beach, e se estabeleceram perto de um jovem casal com filhos. Eram James Schaefer e Candy Medina. As famílias rapidamente se tornaram amigas e frequentemente se visitavam. O último dia de James Schaefer. Em 2 de abril de 2013, James se despediu de Candy, pois estava indo para seu próximo compromisso. Ela estava dormindo tranquilamente em sua cama com seus filhos. Naquela noite, Candy viu seu companheiro pela última vez. Os cartazes de pessoas desaparecidas descreviam James como tendo aproximadamente 1,80 m de altura e pesando cerca de 125 quilos. Ele tinha olhos castanhos, cabelo castanho. E características distintivas incluíam várias tatuagens. Uma que dizia gringo no pescoço, um crânio da metálica na panturrilha direita e NCC no antebraço direito. Na última vez em que foi visto, ele estava usando roupas de trabalho que consistiam em uma camisa preta, calças pretas e sapatos pretos, o código de vestimenta padrão para um motorista de limusine. James Schaefer nasceu em 1976 e cresceu em Lancaster, Pensilvânia, Estados Unidos da América. Ele tinha uma família bastante grande e unida. Cresceu junto com seu irmão e irmã, cujos nomes eram Christian e Andrew. O rapaz era apaixonado por esportes desde a infância, destacando-se principalmente no beisebol. Após se formar no ensino médio, junto com sua namorada Candy, foi em busca de uma vida melhor na Flórida. O casal estava em um relacionamento há muito tempo. Tinha 4 filhos. Havia uma atmosfera tranquila na família, cada membro da família era amado. O principal encargo financeiro recaía sobre o chefe da família, James. Portanto, o rapaz conseguiu um emprego que trazia uma boa renda. A empresa local estava envolvida no serviço de eventos festivos, bem como no transporte particular de clientes abastados. A firma fornecia limusines e outros carros de luxo para aluguel. James se dava bem com seus colegas, era educado e cuidadoso com os clientes e bem visto pela direção. O tempo passou e pareceria que, tendo uma renda decente, o bem-estar financeiro da família deveria apenas crescer. Mas, em vez disso, por vários meses seguidos, o casal devia o aluguel da casa. Eles até tiveram a água cortada. Os proprietários estavam ameaçando despejar James e Candy em breve. Isso mantinha James em alerta, procurando maneiras de não ficar nas ruas. Ele tinha que fazer algo a respeito. Naquela noite infeliz, James saiu de casa para pegar um automóvel fornecido pela empresa. O homem deveria levar um grupo de pessoas de Kissimmee, Flórida, para Tampa e depois voltar. A viagem não deveria levar mais de 2 horas. James chegou ao trabalho por volta das 3 horas da manhã. Pegou o veículo e saiu para completar a missão, mas nunca retornou para casa. Candy ficou preocupada, pois muito tempo havia se passado e James nunca entrou em contato. Mais tarde, começaram a chegar mensagens estranhas dele, dizendo que precisava desaparecer por um período. A pobre mulher não entendia nada. Candy começou a ligar para a família e amigos, na esperança de descobrir onde James estava e o que havia acontecido com ele, e em 4 de abril, o pai do homem desaparecido decidiu contatar a polícia para relatar o desaparecimento do filho. Em 21 de abril de 2013,
o escritório do xerife recebeu uma ligação de uma mulher que disse conhecer alguém que poderia estar envolvido no sumiço de James. Ela alegou que James Schaefer não estava desaparecido ou foragido. Ele havia sido vítima de um incidente trágico. A testemunha culpou sua própria irmã. A mulher disse que sua parente havia atacado o homem e agora ela estava prestes a prejudicá-lo. Supostamente, em uma reunião familiar, sua irmã confessou a todos sobre ter prejudicado seu melhor amigo sob a influência de substâncias ilegais. A pessoa que ligou então foi forçada a contatar a polícia, pois estava preocupada com os filhos de sua irmã perturbada. Depois que o pai de James o reportou à polícia, os detetives imediatamente começaram sua investigação. Primeiro, decidiram conversar com Candy. Talvez ela soubesse algo sobre o desaparecimento de seu amado, ou tivesse notado algo que causasse preocupação ultimamente. Candy relatou que seu marido tinha ido trabalhar, e nada em seu comportamento parecia suspeito, exceto talvez as mensagens que vieram de James nos aplicativos de mensagem após seu desaparecimento. Mais tarde, descobriu-se que várias outras pessoas no círculo íntimo da família haviam recebido mensagens de texto semelhantes. Esta informação precisava de investigação. A administração da empresa onde James trabalhava explicou que o trabalhador era de fato listado como um dos melhores funcionários e tal desaparecimento repentino não era característico dele. Eles ajudaram os detetives a esclarecer o horário e reconstruir alguns dos eventos daquele dia. James chegou ao trabalho para pegar seu carro, preparou-o para sair e partiu por volta das 4 horas da manhã. No entanto, a polícia ainda conseguiu descobrir algo interessante. Funcionários da firma disseram que pouco antes de seu desaparecimento, James reclamou sobre problemas financeiros e pediu dinheiro emprestado. É bem possível que este pudesse ser o motivo de seu desaparecimento. O homem poderia ter deixado a cidade para escapar de obrigações não cumpridas e credores. Foi estabelecido que James tinha um vício em jogos de azar. Isso explicava seus problemas financeiros e atrasos nas contas de serviços públicos e aluguel. Os detetives tomaram este fato como base principal, então continuaram a contatar família, parentes e amigos. Foi assim que os policiais se encontraram na porta da amiga e vizinha de James e Candy, Angela Stold. Angela recebeu os policiais calmamente, dizendo que estava triste com o desaparecimento de James, que era de fato seu amigo. Ele frequentemente passava em sua casa depois do turno para tomar uma bebida, ter uma conversa sincera e relaxar. Eles tinham sentimentos puramente platônicos, um pelo outro. Quando Angela estava tendo problemas financeiros, ela procurou James pedindo ajuda, ao que ele ofereceu deixá-la fazer sua contabilidade pessoal. Quando questionada sobre por que sua esposa não fazia isso, Angela respondeu que não havia nada de estranho nisso. Assim, eles se ajudavam mutuamente. Ela receberia uma pequena recompensa pelo trabalho que fazia e ele teria seus assuntos em ordem. Inicialmente estava tudo bem, mas em um momento ele começou a ter problemas financeiros. Ele queria conseguir apoio social do Estado, por isso decidiu envolver Angela. Assim, seu relacionamento amigável se transformou em uma relação de dependência mútua. Após conversarem com Angela, os policiais não conseguiam se afastar da ideia de que havia algo suspeito sobre Angela ter acesso às contas de James. Várias transações que haviam sido feitas após o desaparecimento do homem levantaram questões, e seus encontros nas manhãs após o trabalho levantaram algumas dúvidas sobre a fidelidade do homem desaparecido. Então, a polícia decidiu observar mais atentamente a amiga da família. Angela parecia sincera, relaxada, não havia motivo particular para não acreditar nela. Afinal, as pessoas frequentemente pedem a alguém próximo para fazer a contabilidade ou contratam especialistas. Então, Stold foi descartada como suspeita. Uma vez estabelecido, parecia óbvio que a fuga de James se devia a problemas financeiros ou algo similar. Os investigadores envolvidos no caso foram novamente à casa de Angela, mas desta vez decidiram fazer mais do que apenas conversar do lado de fora da casa. Eles também pediram para ver sua residência, mas o que apareceu diante dos olhos dos representantes das agências de aplicação da lei os deixou confusos. Todos os cômodos estavam cheios de lixo
Pratos sujos com restos de comida estavam por toda parte. Os restos estavam estragados e tudo tinha um mau cheiro. Em resumo, era anti-higiênico. Era evidente que Angela tinha algum tipo de problemas mentais. No entanto, eles não encontraram James ali. É assim que Angela conta. Por causa da minha doença e lesões, não tenho sido capaz de limpar ou manter minha casa adequadamente por muito tempo. A polícia pediu a Angela para participar de um interrogatório formal, que seria gravado em áudio. Ela repetiu tudo o que havia dito anteriormente. Ela também disse que seu amigo não era viciado em substâncias, mas era um usuário ocasional com alguns medicamentos prescritos envolvidos. Para James, ela disse que era uma oportunidade de relaxar nos fins de semana. Angela também disse que a última vez que viu o homem foi depois que ele foi reportado como desaparecido. Ele veio à sua casa e pediu dinheiro, ao que ela respondeu que não lhe daria $1. A resposta irritou o homem. No entanto, ele deixou sua casa. A polícia também pediu a Angela para fazer uma ligação para James para explicar a situação com as contas, para informá-lo que havia um grande excesso de gastos e que isso poderia se transformar em algo ruim, ao que ela recusou, citando o fato de que ele não estava mais em contato com ela. Angela também falou sobre os problemas no trabalho de James, que alguém da equipe o ameaçou, pedindo para ele devolver uma dívida. Então o interesse dos detetives mudou para os colegas de trabalho de James e seu chefe. A investigação toma um rumo inesperado. Uma ligação repentina em 21 de abril de 2013 fez ajustes na investigação do caso. A informação não podia ser ignorada. Mais uma vez, os detetives foram até Angela Stott, exceto que não havia mais vestígios da mulher calma e equilibrada. Eles foram recebidos na porta por uma mulher que claramente não cuidava de si mesma há dias. Seu cabelo estava desleixado, ela parecia estar fora de si. Seu comportamento também estava inadequado, o que foi motivo para considerá-la perigosa tanto para si mesma quanto para a sociedade. Com base nisso, Angela foi levada sob custódia e posteriormente foi enviada para um hospital psiquiátrico por 72 horas para a avaliação necessária. Antes de ser internada no hospital, ela passou algum tempo detida na delegacia de polícia local. Assim, foi estabelecido que em 3 de abril de 2013, ela buscou James Schaefer do trabalho após completar um serviço. James estava alarmado. Ele precisava resolver a situação ou sua família seria despejada da casa. Ou ele e seus filhos ficariam na rua, ou teriam que voltar a morar com seus pais, o que também não era uma opção. Além disso, ele não queria admitir para si mesmo e sua família que sua difícil situação financeira era causada por jogos de azar. Ele estava tão ansioso para recuperar o que havia perdido, mas a sorte havia se afastado de James e não havia mais ninguém a quem recorrer. No trabalho era constrangedor diante de seus colegas. Ele sempre havia pagado suas dívidas antes, mas agora as coisas estavam dando errado. Talvez Angela ajude, e se não, pedirei ajuda ao pai dela. Ele me ajudou uma vez antes, e paguei todas as minhas dívidas em dia, James ponderou. Angela sugeriu que eles entrassem e tomassem um copo de uma mistura de bebida de pêssego e outra bebida alcoólica, e para mais tranquilidade, vamos adicionar algo mais. Vai ajudar você a relaxar, Angela sugeriu. James estava bem com o medicamento que, a propósito, só estava disponível com prescrição médica. Ele mesmo triturou os comprimidos para que se dissolvessem mais rápido e aumentassem o efeito do álcool. Depois de beber um copo, James perguntou à sua amiga se o pai dela poderia emprestar-lhe uma quantia entre $2.000 e $4.000. James sabia que o pai de sua amiga estava gravemente enfermo e literalmente à beira da partida. Portanto, ele próprio precisava de dinheiro para tratamento, mas sua situação estava desesperadora. Como ele pode pedir tal coisa, especialmente agora? Ele já me deve dinheiro, mal consigo fazer as contas. Angela estava indignada, mas não demonstrou. Você terá que perguntar ao seu pai sobre isso, Angela respondeu. James então ofereceu dar-lhe uma carona até a casa de seus pais para que ela não precisasse adiar e descobrir o mais rápido possível. A esperança de uma resolução rápida para o problema se instalou em seu coração. Por volta das 5 horas da manhã, eles partiram na estrada. Como ainda era cedo, o pai de Angela estava dormindo
e a mulher havia mudado de ideia sobre ir até ele. Ela sugeriu parar o carro perto do cemitério localizado em Dayton. Ninguém esperava o que aconteceu depois. Pelo menos é o que Angela contou à polícia. Levei James ao meu lugar favorito em Dayton, que acabou sendo o cemitério, para conversar com ele sozinha. Eu sabia que ele gritaria e eu não queria que meus filhos fossem perturbados mais. Eles estavam sendo atormentados por seu pai e não precisavam mais disso. Então, quando estacionamos, viramos em nossos assentos de frente um para o outro, com nossas costas contra as portas. Angela recordou. Ela disse a James que não pegaria dinheiro emprestado para ele com seu pai, muito menos o forçaria a fazer empréstimos para esse fim, e que pararia de fazer sua contabilidade depois que resolvessem as contas e os pagamentos da Previdência Social. Já bastava dele a manipular. James ficou enfurecido, começou a gritar e a agarrou pelo pescoço. Vou acabar com você, você não pode fazer isso, é meu dinheiro. Eu peguei meu celular que estava no console, ele o jogou no banco traseiro do meu carro, continuando seu descontrole. Angela descreve sua condição. Segundo ela, ele ameaçou que também prejudicaria seus filhos. Stout levou essas ameaças a sério. Para se defender, ela pegou a primeira coisa que conseguiu alcançar no porta-malas. Aquela ferramenta acabou sendo um objeto pontiagudo que ela carregava como equipamento de acampamento e caminhada. Angela atingiu James e o acertou no olho, mas ele não desfaleceu. Estava completamente desorientado. James começou a gritar. Angela então pegou uma corda de PVC que ela usava em caminhadas para subir em árvores, envolvendo a corda ao redor do pescoço de seu colega. Ela apoiou os pés no encosto do banco do motorista e começou a puxar com força seu pescoço. Depois de um tempo, o homem parou de se mover. Angela retirou o objeto pontiagudo do olho direito da vítima. Quando questionada pela polícia sobre onde no carro vieram tais equipamentos, a vizinha explicou que ela e sua família iriam acampar no próximo mês. Todos esses apetrechos eram necessários para ela, e ela estava apenas os guardando no carro. Todos no interrogatório de Angela ficaram horrorizados. Na verdade, James não havia pedido nada sobrenatural. Ela poderia ter recusado e parado de se comunicar com ele. Além disso, eles acreditavam que poderia não ter havido nenhuma ameaça de James e que o estado mental de Angela havia pregado uma peça cruel nela. Um exame médico posterior mostrou que Angela estava consciente de suas próprias ações durante o incidente. A polícia também não descartou que o incidente poderia ter sido planejado com antecedência. Primeiro, os estranhos acessórios no carro eram questionáveis. Segundo, por que sair de casa apenas para conversar quando isso poderia ter sido feito na frente de testemunhas? Para isso, Angela também tinha uma resposta. Eu sabia que ele tinha algumas tendências violentas no passado, mas ele nunca tinha sido violento comigo antes. Se eu pensasse que ele iria usar força física, eu não o teria levado a um lugar onde eu estaria em perigo. Eu o teria levado a algum lugar público. Ele quase me feriu gravemente. As coisas poderiam ter facilmente sido diferentes, e eu não teria me colocado nessa situação. Quando tudo terminou, Angela estava muito assustada. Segundo ela, estava em choque, mas isso não a impediu de acertar o outro olho novamente para ter certeza que James estava inconsciente. Mas a terrível história não terminou aí. Para evitar que o sangue respingasse em seu carro, ela envolveu o homem em um saco plástico. Quando ele finalmente me soltou, percebi que ele estava inconsciente. Saí do carro e passei mal. Demorou um tempo antes que eu pudesse respirar, e então me deparei com um novo tipo de horror. Eu estava no piloto automático. Minha mente estranhamente desligou e eu apenas comecei a fazer algo. Voltei ao carro para pegar meu celular para chamar a polícia, mas não consegui encontrá-lo. Então cobri tudo o melhor que pude e dirigi até a delegacia. Enquanto eu dirigia pela Boulevard Fort Smith, entrei em pânico. Os pensamentos passando pela minha cabeça me dizendo que a polícia nunca acreditaria em mim. Minha vida estava acabada. Eu perderia meus filhos. Eu continuava olhando para ele e o medo continuava aumentando. De qualquer forma, com James no carro, Angela chegou em casa. Depois disso, ela arrastou o corpo até o galpão. Aqui, pegando uma serra, ela começou a cortar em pedaços. Os fragmentos separados, Angela decidiu colocá-los em panelas e fervê-los.
Um fato notável é que quando Angela falou pela primeira vez com a polícia sobre o desaparecimento de James, partes dele estavam apenas sendo fervidas em panelas. No entanto, isso passou despercebido, pois os investigadores não entraram na casa naquela vez. Quando a polícia entrou pela primeira vez na casa de Angela, Stout já havia completamente desmembrado o corpo. Ela embalou as partes individuais em sacos de lixo e os espalhou em diferentes partes da cidade. Algumas fontes dizem que ela foi auxiliada por seus filhos mais velhos, a quem ela disse que tinha acidentalmente atropelado um cervo na estrada. Ao mesmo tempo, ela os proibiu estritamente de entrar no galpão para que não vissem as evidências do incidente. Após esta confissão, Angela foi detida por um incidente de segundo grau. Os policiais procuraram ativamente pelos restos de James. De 206 ossos, eles só conseguiram localizar 56. James Schaefer foi sepultado em um caixão fechado. Nenhum de seus parentes pôde se despedir dele adequadamente. Posteriormente, a promotoria elevou o incidente para primeiro grau porque muitos fatos apontavam para um ato premeditado. Além disso, Angela tentou se livrar do corpo, encobrindo seus rastros, o que quis confundir a investigação. Os investigadores acreditavam que o plano da mulher foi bem pensado e também incluía a desinformação dos parentes de James. Para este propósito, ela usou seu celular, do qual escreveu para sua esposa e família, bem como para alguns amigos. Justiça final. Em 2 de dezembro de 2014, Angela Stout foi a julgamento. A mulher imediatamente confessou o incidente, mas insistiu que o fez em legítima defesa. A promotoria tentou refutar suas palavras, pois o principal motivo era considerado dinheiro. Angela estava com problemas financeiros durante a maior parte de sua vida, fazendo-a temer que James a enganasse e a usasse. Naquela manhã, quando eles estavam bebendo com James, a mulher claramente havia bebido demais. Sua raiva com ele, com a vida e com a injustiça dos homens ao seu redor, transbordou em uma agressão. Em 5 de dezembro de 2014, o júri se retirou para deliberar sobre o veredicto. Após deliberação, eles unanimemente consideraram Angela culpada de incidente em primeiro grau, bem como abuso do corpo e adulteração de provas. Como resultado, ela foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O que estava acontecendo na cabeça de Angela é difícil de imaginar. Uma mente perturbada, um corpo doente, uma alma atormentada. No entanto, aparentemente, Angela ainda não percebeu o que fez. Ela não apenas tirou a vida de um homem que considerava seu melhor amigo, ela o brutalizou sem lhe dar uma única chance de salvação. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.